Aí você vai lá, tem um trabalhão danado no laboratório, no campo, no meio do mato, coleta seus dados, anota tudo no caderno de campo, chega na frente do computador e aí, como é que você organiza essa informação na forma de uma planilha para depois jogar para um programa estatístico, para depois fazer uma tabelinha, colocar no TCC, etc. Para isso você precisa saber trabalhar com planilhas e é o que a gente vai aprender hoje. Bora lá? Bom, então vamos lá. A ideia dessa aula de hoje é dar continuação àquela fala sobre aplicativos de escritório e dessa vez a gente vai trabalhar com o Excel ou o correlato, que é o que a gente vai ver aqui no caso, um correlato livre, gratuito, é, comum disponível para todo mundo, que é o LibreOffice, tá? O LibreOffice Calc. E aí, vou até colocar aqui sobre o LibreOffice. Aqui está um jabazinho para o LibreOffice, apesar de eu não estar ganhando nada a respeito. Então, dentro do LibreOffice, assim como o Office da Microsoft, a gente tem diferentes programas, Word, Excel, PowerPoint. Aqui a gente tem o Writer, Calc e Impress. Hoje essa aula vai ser sobre o Impress, perdão, sobre o Calc. Tá? Vamos lá então, sobre planilhas. Vamos aprender a trabalhar com planilhas. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem que ter em mente é como é que funciona o layout aí. E aí vocês já estão vendo aqui nessa tela, aqui em cima, que o layout está diferente. Eu tenho diferenças marcantes e tal, comparado com o Excel ultimamente. Se eu pegasse o Excel anterior a 2007, ele era bem parecido aqui com o LibreOffice. Mas depois ele mudou muito, passou a utilizar aquela barra superior lá chamada ribbon. E tem um visual mais bonitinho e tal, mas na boa, na minha humilde opinião particular, não é muito legal. Esse layout mais tradicional ele é melhor porque ele privilegia mais telas pequenas, porque aquela barra lá em cima come bom pedaço da sua área de trabalho vertical, digamos assim. Que as telas dos nossos notebooks são widescreen, né? São largas, né? São mais largas do que alta. E se eu já como um pedaço da altura da tela, eu tenho uma área de trabalho muito menor. Nesse sentido, eu acho o LibreOffice melhor. E aí, assim, eu vou dar essa aula aqui usando o LibreOffice Calc. E aí, se vocês tiverem dificuldades para transpor as coisas do layout do Calc para o Excel, existem muitos vídeos na internet a respeito, videozinhos curtos muito bem explicados, muitos deles até melhores do que as minhas explicações aqui, eu tenho consciência disso. Mas assim, de um modo geral, eu sinceramente duvido, porque a lógica é a mesma, sabe? Então, e a outra coisa é, se você for utilizar a suíte Office da Google, e aí tem lá o Google Planilhas, que tem um layout muito mais parecido com o LibreOffice Calc do que com o Microsoft Excel, tá? Então, como é que é esse layout aqui? Eu tenho aquela tradicional barra de menus aqui em cima, né, com as opções. E aí eu tenho várias dessas opções. Eu tenho barras de ferramentas com vários atalhozinhos aqui, com ícones, que vão realizar determinadas funções. E aí eu tenho a minha planilha. Uma planilha, na verdade, o que que é? É um conjunto de colunas e linhas, tá? Isso é uma planilha. E aí a intersecção entre uma coluna e uma linha é uma célula. Essa coluna B e a linha 3, as colunas, portanto, estão representadas por letras e as linhas representadas por números. Então, a intersecção entre a coluna B e a linha 3 é a célula B3. Tá? Isso é importante quando a gente vai, por exemplo, utilizar a função. E a gente tem que dizer, olha, procure os dados da célula B3 ou da célula D4 e por aí vai. Da célula F9 e por aí vai. Tá? Uma coisa particular do layout aqui do LibreOffice Calc é que ele tem essa barrazinha lateral aqui, eu estou tampando a parte de baixo dela, mas dá para ver que ela é inclusive colapsável para liberar ainda mais espaço. E aí quando eu preciso dessas funções, eu venho aqui nessa setinha e exibo ou oculto essa barra lateral.
E aí, por exemplo, essa barra aqui de cima, e tudo isso é personalizável, tá, galera? O bom do LibreOffice que eu acho é que é tudo muito personalizável. Se vocês olharem todas essas opções aqui, elas já estão nessa barra de ferramenta lateral aqui. Então eu posso simplesmente arrastar, mudar isso aqui de lugar, colocar para baixo. Deixa eu pegar aqui. Eu venho, coloco isso aqui embaixo. Ou eu simplesmente pego isso aqui e coloquei, agora está fixo aqui embaixo. Eu simplesmente pego isso aqui, já que já está repetido aqui, e fecho. Pronto, agora eu ganhei espaço vertical de trabalho. Eu tenho espaço aqui para mais linhas. Isso é bem bacana. E aí eu posso personalizar essa aqui, colocar ou remover botões, etc. Tudo isso é muito tranquilo de ser personalizável. Então esse é o layout geral, e aí aqui eu tenho as opções, eu tenho estilos, aquela mesma lógica do LibreOffice Writer que eu mostrei na aula passada. A opção aqui de navegação, e uma outra coisa que é bastante útil também é que eu tenho a opção aqui de funções, e aí eu tenho diferentes opções aqui para ativar alguma determinada função, tá? E aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que é isso, mas o que a gente principalmente utiliza é essa função aqui de propriedades. Tá bom? Vamos lá então. O que mais sobre Vamos, agora que vocês têm uma noção sobre o layout, vamos, assim como lá no LibreOffice Writer, fazer algumas personalizações. A primeira dica que eu dou para vocês é vir aqui, assim como lá no Writer, em opções da autocorreção, e aí vai abrir uma janela pop-up aqui, e a gente vai fazer com que, olha, pare de tomar decisões por mim, pare de substituir caracteres por mim. E aí, ao invés de utilizar essa planilha de caracteres, essa tabela de substituições aqui, eu venho aqui e, no meu caso aqui eu já fiz isso, eu desabilitei todas as opções aqui. Então eu não quero que utilize a tabela de substituição, não quero que ele automaticamente corrija duas iniciais maiúsculas, que pode ser que eu realmente esteja colocando isso proposital. Não quero que a primeira letra de cada frase seja em maiúscula, porque na verdade eu posso simplesmente escrever algo, por exemplo, a abreviação de espécie. Cornitermes SP ponto é a espécie dominante. Como eu coloquei o ponto, o E que vem depois ainda está na mesma frase, mas ele acha que, como veio depois do ponto, é uma outra frase, aí ele coloca maiúscula e, portanto, ele insere um erro na frase, tá? E, bom, enfim, eu pessoalmente eu desabilito tudo isso aqui. Uma outra coisa que vocês têm que fazer é prestar atenção, lembrar que a gente aqui está no Brasil o separador de casa decimal é vírgula e não ponto. Mas existem alguns programas estatísticos que utilizam ponto como separador decimal. E aí, nesse caso, vocês têm que ir aqui nas opções, aqui em ferramentas, opções, vir aqui e fazer essa substituição, tá? E a outra coisa que eu sugiro que vocês façam é isso aqui também, naquele mesmo esquema que eu falei lá no Writer, de colocar o nome de vocês aqui para que quando vocês inserirem um comentário ele ficar com quem que fez aquele comentário marcado, tá bom? Uma outra coisa que a gente fez lá e que eu recomendo fazermos aqui também é isso aqui na opção carregar, salvar e em geral e utilizar aqui por volta de 10 minutos como um tempo padrão para ele salvar as informações de autorrecuperação. Dessa forma, se tiver algum problema, um bug no sistema, qualquer coisa do tipo, eu só vou perder no máximo 10 minutos de trabalho. Tá? Para mais, sempre que dá 10 minutos ele vai lá e vai salvando automaticamente uma versão de recuperação. Ok? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que ver é como que a gente utiliza isso aqui. E aí eu imagino que vocês veem em vários locais aquelas tabelas todas bonitinhas na internet e tal, esse povo que trabalha com contabilidade, as tabelas cheias de cores, com diferentes formatações, texto em negrito, texto com diferente tamanho, com diferente fonte. E aí eu vou escrevendo as minhas informações aqui em diferentes células. E aí dessa forma... Oxe, sai meu filho. Fecha essa barra de ferramenta.
E aí eu vou escrevendo isso aqui, tá bom, volte para lá. Daqui a pouco eu desabilito essa barra de ferramenta. Deixa eu colocar ela aqui direito. Tá, bom, mas enfim, se eu quero desabilitar isso aqui, eu venho aqui, exibir, barra de ferramenta, e tiro a minha barra de ferramenta padrão, ou tiro a barra de ferramenta que eu quiser. Na verdade, a padrão é bom deixar, tá? Pronto, deixar só essa aqui. De formatação eu não quero. Pronto, vamos ver se ele aceita agora. Pronto, beleza. Venho aqui, exibir, barra de ferramentas, e eu escolho aquela que eu quero e aquela que eu não quero, tá? Pronto, agora ele para de encher o saco. Voltando então, e aí vocês já viram aquele negócio todo bonitinho, cheio de letras, aí eu coloco em negrito, coloco o texto em vermelho, e mais não sei o que, borda para todo lado, cadê as bordas aqui? Enfim, eu vou, aquelas planilhas todas rebruscadas. Isso aí pode até fazer sentido para a área de finanças, para recursos humanos, etc. Para a gente, em trabalhos acadêmicos, a tabela tem que ser feia, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser livre de firulas. Tá? Então, sem essa de borda, sem essa de efeitos, de qualquer coisa do tipo. Tá? Tabela tem que ser um troço feio, tem que ser porque ela tem que conter textos e números. Ponto. O ideal é isso: texto, número, no máximo fórmula. O mínimo de formatação possível. Lugar para a gente formatar, para imprimir, geralmente não é aqui no Calc ou no Excel, é lá no Writer ou no Word. E aí quando a gente quer a tabela bonitinha para constar no TCC, a gente pega ela daqui e joga lá, e lá que a gente formata ela para poder imprimir. Tá? Aqui ela vai ser padrão, vai estar enxuta, vai estar espartana, vai estar apenas com aquelas informações que de fato são necessárias, são absolutamente essenciais. Tá? Então esquece esse negócio de formatação aqui. Por exemplo, eu vou pegar um conjunto de dados aqui, aleatórios de certa forma, e aí, bom, eu fui lá. Se vocês estivessem no ensino presencial, eu faria isso aqui com vocês, como eu já fiz com outras turmas. Pegar o nome dos alunos, o sexo, idade, a altura de cada um, o peso de cada um. Isso aqui a gente vai calcular daqui a pouco, tá? E aí, portanto, e aí a gente vê, olha, eu tenho diferentes variáveis para diferentes observações. Então, uma pessoa é uma observação. E aí, para esta pessoa, eu estou coletando diferentes variáveis. Tá? Então, geralmente, a gente coloca nesse formato as variáveis nas colunas e as observações nas linhas. Eu fiz coletas com diferentes parcelas, com diferentes iscas, diferentes placas de Petri. As placas de Petri, parcelas e iscas vão nas linhas, e as variáveis que eu coletei vão nas colunas. Número de indivíduos, tamanho, enfim, sei lá o que vocês estão fazendo a coleta de dados de vocês. Mas entendem a lógica, as observações, as repetições, digamos assim, elas vão nas linhas, e as variáveis dessas observações elas vão nas colunas. Tá? Bom, e aí, usando esse conjunto de dados fictício aqui, deixa eu colapsar isso aqui para aumentar aqui e ficar melhor para vocês verem. Diminuir um pouquinho. Pronto. Então, eu coletei para diferentes pessoas. Quantas pessoas aqui? 12. Selecionar 12 linhas. Então, 12 pessoas. Eu coletei informações sobre o sexo, idade, altura, peso, e para isso eu quero calcular o índice de massa corporal. Tá? E aí, usando isso aqui apenas como um exemplo didático para a gente ver como é que é a lógica de programas que trabalham com planilhas. Tá? Então, eu vou organizar, está tudo isso aqui organizado em colunas e linhas, e aí cada informação está em uma célula distinta. Qual que é a idade da Marciele? A idade da Marciele está na coluna D, na linha 3, portanto, na célula D3. Qual que é o sexo do Bruno? Bruno, o sexo dele está na célula C3.
10, ok? E assim por diante. Dessa forma eu consigo localizar cada informação em particular, cada variável e cada observação. Tá? E aí a primeira coisa que eu faço quando eu organizo esses dados aqui eu vou preenchendo isso aqui, beleza, eu coloquei o meu conjunto de dados e aí eu tenho logo de cara algumas dicas que eu dou para vocês. Evitem caracteres, evitem juntar informações distintas, tá? Por exemplo, eu quero colocar aqui eu poderia colocar isso aqui como homem Danilo. Não, isso é uma péssima maneira de representar os dados. Eu estou juntando duas informações distintas, uma é nome e outra é sexo. Portanto, cada um desses aqui vem numa coluna distinta. Uma coluna para nome, outra coluna para sexo. Tá? Ou então, se eu colocasse assim, Danilo, entre parênteses, masculino. Esquece isso. Não façam esse tipo de coisa, tá? Não misturem informações distintas. O ideal é que cada coluna tenha uma informação distinta das demais, tá? Vamos lá, então, fazer algumas coisas aqui com isso. Bom, a gente pode... Vamos mostrar aqui as propriedades aqui as coisas que a gente pode colocar, né? A gente pode, tudo bem, colocar como destaque aqui a primeira linha, geralmente a gente coloca o título de cada coluna, né? E aí eu marco isso aqui com negrito, ou então como eu já tinha feito aqui com caixa alta. Geralmente só negrito é suficiente. Eu poderia colocar a borda? Poderia, mas não é tão necessário, sabe? A gente deixa para fazer essa formatação lá no Word, tá? Eu posso... Uma coisa importante olha só, à medida que eu vou mudando as minhas células aqui e vou passando para cá, é importante que a gente diga para o programa aqui o que são cada uma dessas informações aqui. Como, por exemplo, idade, isso aqui é número, tá? Ok? Idade é número. E aí o formato numérico, ao invés de ser geral, número. Mas aí ele colocou esse tanto de casa decimal. Não tem problema, eu diminuo as casas decimais aqui. Eu não quero nenhuma, diminuo o tanto de casas decimais. Pronto, agora não tem mais nenhuma. Altura, olha, esse aqui tem duas casas decimais e esse aqui tem só uma. Eu queria padronizar isso aqui. Beleza, selecionei todo mundo, número, e aí ele já padronizou. Se eu queria 3, aumento aqui. Se eu quero 2, eu diminuo. Tá? Peso também é uma variável numérica. Então eu venho aqui e coloco o número. Mas eu não preciso, como é tudo vírgula zero, eu diminuo o número de casas decimais. Tá? E aí dessa forma eu coloco... se eu tivesse, por exemplo, colocando, ao invés de colocando aqui, eu poderia colocar, por exemplo, salário. E aí eu vou dizer que fulano aqui ganha R$1.100. Opa. E esse outro aqui ganha R$950. E aí, isso aqui, reais, qual que é o formato? Moeda. Então eu clico em moeda e ele automaticamente já preenche aqui com o símbolo padrão lá que está configurado no sistema, que dá para alterar, e o cifrão. Tá? E aí dessa forma ele libera para mim por exemplo, algumas funções financeiras. Fica mais fácil dessa forma, tá? Então prestem atenção aqui no formato numérico, que muitas vezes quando a gente exporta de um lugar para outro, de repente aparece um apóstrofe, alguma coisa assim, é justamente o formato numérico aqui que tá dando algum erro, sabe? Por exemplo, para texto, o Excel ele faz muito isso. Ele marca se aquela célula ou aquela coluna, se aquele campo é texto, colocando um apóstrofe oculta antes do começo do conteúdo da célula.
Então, quando a gente olha aqui, está escrito Aline, mas na verdade, quando a gente vê lá em cima, o que a gente não vê aqui está escrito apóstrofe Aline, tá? E aí isso aqui costuma, por exemplo, dar problemas em programa estatístico. Ah, ficou com essa coluna à esquerda aqui, eu não quero isso. Simples, eu posso adicionar ou remover linhas e colunas do jeito que eu quiser. Clico com o botão direito, excluir coluna. Ah, eu queria colocar uma outra linha entre o primeiro elemento aqui e o título das colunas. Clico com o botão direito aqui em cima do 2, né, para selecionar a linha como um todo e inserir linhas. Abaixo ou acima? Acima. Pronto. Ah, não, é besteira isso aqui, vou apagar. Clico com o botão direito, excluir linha. Eu posso alternativamente arrastar isso aqui. Seleciono todo mundo, clico e arrasto, e aí selecionei todo mundo, e então clico e arrasto, arrastei todo mundo. Não, eu não quero esse espaço, clico com o botão direito e apago. Não quero essa coluna aqui, clico com o botão direito em cima do título da coluna, letra G, e excluir coluna, tá? Poderia mesclar células se eu quisesse. Por exemplo, eu quero mesclar essas duas aqui por algum motivo. Ou então, vamos lá, deixa eu colocar um exemplo prático aqui. Inserir uma coluna antes, e aí eu poderia colocar aqui, dessa forma assim, sexo. E aí aqui eu coloco feminino, e a partir daqui, masculino. Tá? Isso seria, e aí eu seleciono todos esses aqui que são meninas, venho aqui em mesclar célula e marco. E aí ele seleciona, ele mesclou. Então, tá tudo como se todo esse conjunto virou uma única célula. E aqui também, seleciono todo mundo e mesclar célula. Ok? Poderia fazer isso? Poderia. Sinceramente, é uma bosta. Não recomendo vocês fazerem isso, porque isso aqui mais cedo ou mais tarde vai dar problema para vocês quando vocês tiverem que jogar isso aqui para o Word ou para um programa estatístico e fazer análise. Portanto, o mais espartano, o mais simples possível a sua planilha, melhor ela é. Tá? Deixa para fazer esse tipo de coisa lá no Word. Bom, eu posso fazer algumas operações também. Por exemplo, eu posso fazer soma. Eu coloco onde que eu quero somar, quantos anos existem aqui. Vamos somar, aliás, vamos ver a capacidade aqui, quantos quilos existiam naquela sala de aula. Eu quero somar o peso de todo mundo. E aí, onde que eu quero colocar a somatória? Aqui, então eu tenho que colocar o cursor aqui. Essa como a minha célula ativa. E aí eu venho aqui, nessa função aqui de soma, seleciono soma. Ele já vai preencher aqui para mim, opa, é esse conjunto todo? Sim, se for basta dar Enter, senão eu posso editar isso aqui, ó, diminuir ou aumentar tanto a parte de baixo como a parte de cima, tá? Uma vez que eu selecionei todo o conjunto que eu quero somar, dou Enter, pronto, ele fez a somatória. A galera toda aí pesa em conjunto 677 quilos. Apagar isso aqui. Eu posso fazer, mesclar célula, etc. Se eu quiser mesmo colocar borda, seleciono aqui essas linhas, venho aqui em borda, acho que vocês não estão vendo aí, porque eu estou na frente. Né? Deixa eu me tirar da frente aqui. Aliás, deixa eu fazer de outra forma aqui. Deixa eu ver aqui. Formatar. Bom, a função está bem aqui atrás de mim, tem a opçãozinha de borda, tá? Mas, deixa eu ver se dá para... dá para arrastar mais aqui. Já apareceu? Apareceu. Pronto. E aí agora vocês veem aqui. Mas texto acadêmico só tem o borda superior e inferior. Beleza, tá ela aqui, superior e inferior. Coloquei ali, selecionei... Opa! Fui demais para a esquerda. Selecionei, mas gente, vamos lá então. Selecionei outra aqui, agora eu vou colocar a borda somente a de baixo. E coloquei a borda de baixo. Pronto, olha só como é que está ficando a impressão. Aqui o atalhozinho para visualizar a impressão.
E aí está a minha tabelinha aqui, certo? Já está com as bordas aqui, a superior e a inferior. Acho que não está aparecendo. Ah, agora apareceu a borda inferior aqui, certo? Beleza. Mas, novamente, deixa de mão desse negócio de borda, porque por enquanto não faz sentido. Pronto, tirei a borda. O que mais aqui para mostrar para vocês? Sim, outra coisa. A gente organiza o texto aqui. Aqui também ainda tem borda. Pronto, agora eu seleciono. Eu quero selecionar a planilha inteira. Aqui eu seleciono uma coluna ou várias colunas, uma linha ou várias linhas. E se eu clicar aqui no cantinho, na intersecção, eu seleciono a planilha inteira, tá? E aí, falar em planilha, tá vendo aqui embaixo, planilha 1? O que eu recomendo profundamente que vocês façam, sempre que vocês começam a organizar os dados de vocês, é criar uma planilha de metadados. Assumam o seguinte, vocês não são eternos, você não é eterno. É possível que você chega do campo com a sua caderneta de campo, abre o computador, passa esses dados lá, salva no seu diretório. Quando você vai para casa, o ônibus bate, você morreu de Covid, ou sei lá o quê. Ou simplesmente encheu o saco, brigou com o orientador, não quer nunca mais olhar para aquilo ali. Aqueles dados, eles precisam ser compreendidos por outra pessoa, tá? E é uma questão até de ética, você fazer com que qualquer outra pessoa que pegar esse conjunto de dados consiga continuar aquilo que você estava fazendo a partir de onde você parou. Para isso, ele precisa de ter informações. Bom, eu coloquei IMC aqui. Que diacho é IMC? IMC, não sei. Eu, Danilo, sei, porque eu que coloquei. Agora, uma outra pessoa pode não saber. O peso aqui está em quilo ou está em onça? Se for, por exemplo, alguém lá dos Estados Unidos que está olhando essa planilha aqui. Entende? Eu preciso deixar essas coisas claras. Para isso, eu vou utilizar no mínimo mais uma planilha aqui. Sempre que eu vou pegar os meus dados e criá-los em uma planilha, eu vou fazer duas planilhas. A primeira planilha aqui, que se eu der um duplo clique ou então clicar com o botão direito, eu posso mandar renomear essa planilha, e aí eu coloco o nome dela de dados brutos ou algo equivalente. E aí eu vou clicar no maisinho aqui, adicionar uma outra planilha e vou renomear essa planilha como metadados, tá? Isso é importante. E aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui, seleciono o título, tudo aquilo que eu preciso de informações, selecionei, Ctrl C, vou copiar isso aqui, vou aqui na minha planilha metadados, clico, e aí aqui, no primeiro eu coloco aqui rótulos e no segundo explicação. No terceiro, se for o caso, observação. Posso aumentar ou diminuir a largura de cada planilha também, tá? E aí aqui em rótulos eu vou colocar esses rótulos da coluna aqui. Se eu simplesmente fizer um Ctrl V, ele vai colar no mesmo sentido. Eu queria colá-lo na vertical. Então como que eu faço? Eu venho aqui editar colar especial ou simplesmente clico com o botão direito do mouse, colar especial, e venho aqui em opções e marco transpor. E aí aquilo que está na horizontal vai para a vertical. Aquilo que está em diferentes colunas vai para diferentes linhas e vice-versa. Se estava na vertical, ele vai ser colado na horizontal. Tá? Transpor, pronto, aí ele colou aqui. E aí o que eu vou... E aí eu vou explicar cada uma dessas coisas, por mais óbvias que sejam. O que é nome? Nome do aluno. Aliás, primeiro nome do aluno. Primeiro nome do aluno. Sexo. E aí eu coloquei M para masculino, F para feminino. Idade, em anos. Altura, em quilos. Peso, altura em quilos não, né? Altura em metros. E agora sim, peso em quilos. IMC,
que é o índice de massa corporal. Fórmula igual a... O IMC é igual a... Como é que é? É o peso sobre a altura ao quadrado. Altura ao quadrado. Pronto. Aí agora sim eu sei o que cada uma dessas coisas se trata. Tá? E aí se eu quisesse dar mais explicações aqui, enfim, aí eu vou continuando tudo isso. Todas as coisas aqui que podem gerar alguma confusão e tudo mais, eu venho aqui e coloco na minha planilha de metadados, deixo tudo isso aqui explicadinho. Portanto, eu sempre deixo essas duas planilhas, tá? Façam isso, por gentileza. Eu já tive o desprazer de ter que organizar a informação em laboratório, na época que eu estava na graduação, no mestrado em especial, ter que organizar a informação que foi coletado por outros alunos, por outros orientandos do meu orientador, na década de 90, 2000, etc. E é um inferno, gente. Muita informação relevante foi perdida porque a caderneta de campo sumiu, a pessoa sumiu e a gente não entende o que está ali na planilha. E, portanto, todo aquele conjunto de dados e dinheiro público que foi utilizado ali não tem uso, não tem serventia. Lembrem-se disso, tá? Isso é realmente importante. Bom, fazendo isso, antes de mais nada, vamos salvar aqui. Venho aqui, arquivo, salvar como, e aí eu vou salvar isso aqui, vou salvar na área de trabalho porque é só uma aula mesmo, mas você vai salvar na sua pastazinha lá do TCC, etc. Tá? Aula planilhas. E aí eu posso salvar isso aqui. Se for no LibreOffice, o formato é ODS. Se for no Excel, aquela mesma regrinha que eu recomendo para vocês lá. Evitar o tal do X no final. Evitar o XLSX. Prefiram apenas XLS, tá? Eu prefiro sempre o ODS. Pronto, salvei a aula planilhas. Tá ele salvo aqui. Beleza. Continuando então. Uma coisa legal, existem algumas funções, ele tenta facilitar as coisas para a gente. Olha só, se eu colocar uma coluna à esquerda aqui, eu quero numerar número. Aí eu venho aqui, 1, 2, 3, aqui são poucos, né? Mas já pensou se fossem, sei lá, 1587? E ter que ficar escrevendo de um por um aqui é dose, né? Seleciono os primeiros aqui, e como é uma numeração sequencial crescente, tá vendo? Quando eu chego no cantinho aqui, o cursor ele muda de formato. Significa que mudou a função. Eu clico e arrasto, ele vai completando para mim. Pronto, ele terminou de numerar todo mundo aqui. Tá? E aí pronto, agora eu tenho número, nome, sexo, altura, peso e IMC. Tá? Deixa eu ver o que mais de funções aqui que são legais aqui para vocês. E aí eu posso colocar funções, eu ainda vou falar daqui a pouquinho. Bom, acho que já vamos falar logo sobre... Vamos colocar um gráfico? Isso, vamos colocar um gráfico aqui. Sim, uma outra coisa que é legal. Tá vendo que aqui quando eu vou em visualizar a impressão, ele está aqui, está tudo alinhado à direita. A idade é essa, a altura é essa. Se eu não quero me confundir e tal, eu posso alinhar todo mundo centralizado. Quero alinhar todos esses aqui centralizados, certo? Seleciono as colunas e venho aqui alinhar ao centro. Pronto, está todo mundo centralizado agora. Tá? Enfim, essas funções aqui de formatação, basta vocês darem uma olhada, é tudo muito intuitivo, muito simples de ser entendido. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, pronto, para aparecer. Vamos calcular, então, vamos começar a trabalhar com funções, ou a gente... vamos trabalhar com função. O que é uma função? É uma operação matemática, uma operação lógica, uma operação estatística, etc. Eu tenho diversos tipos de operações que eu posso fazer, diversos tipos de funções. O que eu quero? Eu posso, por exemplo, eu gostaria de saber o somatório de idade com altura. Quanto que é idade mais altura para cada um? E aí eu poderia colocar isso aqui. Para fazer
que é uma operação, eu venho aqui igual, e aí eu posso escrever 19 mais 1,54, que é essa altura aqui, e dou Enter, ele calcula para mim. Só que assim, evitem ao máximo ter que escrever as coisas, ter que redigitar números. Porque toda vez que você vai digitar, você pode acidentalmente clicar na tecla errada. E você pode inserir erro. E isso, quando você está trabalhando muitas horas com planilhas muito longas, isso é muito comum de acontecer. Portanto, não façam isso. Usem sempre referências linkadas. Então eu venho aqui igual, ao invés de escrever a idade aqui da Aline e depois a altura da Aline, eu venho com a setinha e seleciono a idade. Tá vendo? E aí está escrito aqui D2, que é a minha célula D2. Beleza, selecionei a idade, Shift mais o que? Altura. Clico aqui na altura, essa que está na célula E2. Pronto, a função está feita. Enter. Eu fiz o somatório de idade e altura. Ah, eu quero estender isso aqui para todo mundo? Mesmo esquema lá da numeração. Clico aqui no canto e arrasto para baixo. Ele fez a mesma coisa. E como cada um está numa linha distinta, ele sabe disso, ele está sempre pegando a idade e a altura da mesma observação. Olha só, enquanto aqui está na linha 2, aqui está na linha 3, aqui está na linha 4, aqui está na linha 13. Tudo certinho, tá? E eu posso fazer funções mais complexas. Eu posso, por exemplo, fazer aquele esqueminha de soma que eu falei para vocês. Clico aqui no símbolozinho de função, faço a soma dessa galera toda. Ah, ele está colocando aqui DEF, pronto. Somou esses três aqui. Somou altura, idade e peso. Deu 61,54. E aí eu estendo isso para todo mundo. Mas o que eu quero mesmo é calcular o índice de massa corporal. Vamos calcular ele então, e aí para isso a gente vai criar uma funçãozinha, uma equação matemática. Sempre essas coisas são precedidas pelo sinal de igual. Como é que é a fórmula matemática do IMC? Como é que é? Vamos lá nos metadados. É peso sobre altura ao quadrado. Então, vamos lá. Então, IMC é peso sobre barra, né? E aí, altura ao quadrado. E aí, se eu simplesmente colocar peso sobre altura vezes a altura, né, que é a altura ao quadrado, ela vezes ela mesma, isso aqui está errado, porque ele vai primeiro fazer essa divisão e o resultado disso ele vai multiplicar pela altura. Não é isso que eu quero. Eu quero que primeiro ele faça o valor da altura ao quadrado e depois ele divida o peso sobre esse resultado. Tá? Então, como que eu garanto a prioridade? Da mesma forma que a gente faz as notações manuais, usando parênteses. Então, eu coloco parênteses aqui. Pronto. Então, eu vou colocar aqui peso, F, sobre altura, E, que está na coluna E, vezes ela mesma. Primeiro eu multiplico a altura por ela mesma, depois eu faço a divisão. Enter. E aí, eu estendo isso aqui para todo mundo. Pronto, eu tenho aqui o IMC de todo mundo. Não precisa de tanta casa decimal. Então, eu posso vir aqui e diminuir o número de casas decimais. Deixar só 2. Né? Pronto, eu tenho o IMC de todo mundo aqui. E aí, com isso, dá para, por exemplo, vir aqui nesse site e ver se, olha só, vamos já deixar o negócio categórico para ficar mais fácil para quem eu quero mostrar e tal, se a pessoa está acima do peso, abaixo do peso ou está com peso normal. Olha só, o peso normal está entre 18,5 e 24,99, tá? Vou até copiar esse valor, Ctrl C. Vou voltar aqui para a planilha, vou colar por enquanto ele aqui, tá? Só para a gente lembrar. Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu chegar a minha coluna para cá um pouquinho. E aí, eu vou colocar aqui status, sei lá, ou, sei lá, resultado, diagnóstico, enfim. Coloco esse negrito para facilitar também. E aí eu vou, de alguma forma aqui, aí agora entrando um pouquinho mais em algumas funções mais avançadas.
existem várias funções, dentre elas uma que eu acho muito legal, muito importante, que é a função se, que ela é uma função lógica. Se alguma coisa é assim, então faça isso. Se não for desse jeito, faça de outra forma. Essa é a lógica. E aí o que eu quero é, olha, se esse valor estiver dentro do normal, escreva normal. Se estiver fora do normal, escreva anormal. Entenderam? Ó, se o IMC da pessoa está dentro dessa faixa, escreva normal. Se estiver fora dessa faixa, para mais ou para menos, escreva anormal. Então eu venho aqui igual, e aí eu escrevo se, é o nome dessa função. Ah, professor, mas como é que eu sei o nome da função? Simples, eu venho aqui no diálogo aqui de funções, eu tenho um monte de funções aqui, tá? Conte se, e aí eu vou procurando as funções que eu quero. Ah, tem todas aqui, ó, e aí cada uma delas, vocês não estão vendo aqui embaixo, deixa eu usar do lado de cá. Esse aqui também dá na mesma. A explicação dela está bem aqui atrás da minha webcam. Eu venho aqui, inserir, cadê? Função, inserir função. Aí ele vai abrir essa pop-up aqui, a mesma coisa que esse botãozinho aqui, tá? E aí funções, posso colocar todas aqui. E aí para cada uma delas ele vai dizendo o que ela faz e como que eu faço para utilizá-la, tá? Beleza? Então agora, vamos fazer o seguinte, melhor ainda, para não dar erro. Vamos deixar claro quem que está abaixo do peso, tá? Então eu vou colocar igual, eu quero marcar quem que está abaixo do peso, igual do peso, né, da faixa de peso considerada saudável. Então eu vou colocar igual se, abre parênteses, se isso aqui é menor, aliás, isso, se é menor que 18,5, ou seja, se está abaixo do peso mínimo saudável, então eu vou escrever abaixo, entre aspas, ponto e vírgula, se não, eu vou colocar ok, e fecho parênteses. E aí esse está abaixo, e aí quando eu arrasto aqui, esse também está abaixo, e eu faço isso para todo mundo, todos esses aqui eu tenho então, portanto, 3 pessoas que estão abaixo do peso, tá? Eu poderia ver para esses que está ok aqui, fazer uma outra função, que é para saber se essas aqui que não estão abaixo do peso, se elas estão ou não acima do peso máximo recomendado. E aí eu poderia colocar aqui a mesma lógica, igual se, abre parênteses, se isso aqui, o IMC da pessoa, for maior do que a máxima aqui, 24,94, então diga acima. Fecha aspas, ponto e vírgula. Se não tiver, diga, diga normal. E aí eu fecho parênteses. Opa, faltou, tá vendo? Faltou aspas no final e aí ele completou aqui para mim. Olha, estava com erro, estava faltando aspa, completei para você. É isso aí mesmo que você quer? Sim, é isso que eu quero. Então, esse aqui está acima, ó, é 24,99 e esse está 25,45, certinho. E esse aqui também está normal. E aí eu vou copiar isso aqui para cá. E aí esse aqui é o G10, certo? E beleza. Então eu tenho uma pessoa acima e 3 pessoas abaixo, o resto está normal. Mas ao invés de fazer duas, e olha só, eu posso ir aumentando a complexidade, eu posso fazer uma função dentro da outra, para não ter que ficar tendo essa trabalheira. Eu só simplesmente uso a mesma lógica e coloco uma função dentro da outra. Olha só, vão vendo com calma aí, porque parece complicado, mas não é complicado não. Vamos lá. Eu venho aqui, vamos refazer para ficar uma função só para todo mundo. Igual se, e aí eu venho aqui, se isso aqui é menor
do que 18,5, ou seja, se está abaixo, então escreva abaixo. Escreva, vou até colocar em minúsculo para ficar mais fácil da gente ver que tem diferença aqui. Abaixo. Se não, aí eu vou inserir uma outra função aqui. Se não, se, e aí abro parênteses, se esse valor aqui ele está acima do máximo, que é 24,99, é maior que 24,99, então, se ele está acima, então escreva acima. Se ele não está acima, escreva normal. Fecha aspas, fecha parênteses, enter. Aí esse está abaixo e aí pronto, é uma função só. Eu simplesmente peguei aquelas duas e coloquei uma dentro da outra. E eu aplico isso para todo mundo. Pronto. Abaixo, abaixo, acima, normal, 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 abaixo e o resto da galera normal. E olha só, se eu mudasse isso aqui para 30, vou mudar esse valor aqui de 30 e aí ele tem que atualizar aqui de abaixo para acima. Mudar esse de baixo aqui. Se eu colocar 30, automaticamente ele já mudou aqui para acima, tá vendo? E portanto, como eu não estou simplesmente copiando os números, fica tudo referenciado, tá? E dessa forma fica tudo muito mais certo, muito mais à prova de erros. Deixa eu apagar essa anotação aqui que eu não preciso dela. Ok? E aí dessa forma então, eu já aprendi a utilizar fórmulas, eu já aprendi a fazer uma formatação básica, mínima, tá? Deixa eu ver o que mais. Vamos aprender a colocar gráficos? E aí eu quero fazer um gráfico aqui de peso versus altura. Eu seleciono aqui altura e peso, aquelas variáveis que eu quero fazer um gráfico, inserir gráfico. É muito trivial. Eu quero ver diferentes indivíduos aí, se eles têm, como é que está o peso e a altura deles. Aí vai abrir essa pop-up aqui, ele já está mostrando aqui o esboço do gráfico em tempo real, tá? E aí eu vou configurando as coisas que eu quero. Aqui eu seleciono o tipo de gráfico, se é um gráfico de barra, de linha, de dispersão, etc. O gráfico de dispersão está aqui, tá? E aí no eixo X, estão vendo aqui está a altura e no eixo Y está o peso, tá? Pronto, já está feito. E aí eu venho aqui, a série de dados está ok, os nomes estão ok. E aí eu posso colocar aqui, no próximo, posso colocar o título dos eixos, olha só, vou mudar para cá para vocês verem os títulos aparecendo aqui. O eixo X é o quê? A altura, entre parênteses, em metros. Pronto, colocou lá. E o eixo Y é o quê? Peso, entre parênteses, em quilos. Pronto, colocou lá. Eu quero exibir grades? Não, em texto acadêmico a gente não tem essas grades aqui não. Eu tiro essas grades. Pronto, tirou. Finalizo. Dá para melhorar ainda mais esse gráfico aqui. Selecionei legenda, delete. Essa área aqui do gráfico, enfim, eu posso ir mexendo tudo aqui. Tudo. A área do gráfico, eu posso ir... cadê aqui? A área do gráfico, área, bordas, nenhuma, ok. Aliás, eu quero o eixo Y, que ele tenha uma bordazinha. Cadê aqui? Não é a área, é aqui, moleque. Uma linha contínua. Eu quero essa linha mais grossinha, preta. Pronto, de 10. Eita! Enfim, eu vou alterando aqui da forma que eu quiser. Contínuo, nenhum. Ok. Agora sim. Aí, coloco... não é aqui área, é aqui em parede.
E aí eu coloco uma linha escura de 10. Mas, gente, que teimoso. Vamos ver por aqui, então. Ah, pronto, olha só, mais fácil ainda. E aí a largura dessa linha aqui... Cadê, mulher? Vem cá. Pronto. Largura dela... Ah, tá. É aqui mesmo. Geralmente eu não formato essas coisas aqui. Eu acho esses gráficos aqui, de um modo geral, feios. Eu acho que é muito mais vantajoso a gente utilizar os gráficos, fazer esses gráficos no R, tá? Mas enfim, é possível. Você só precisa ter um pouquinho mais de paciência. Aumentei a espessura aqui, deixa eu aumentar um pouco mais. Deixa eu colocar um ponto. E aí aqui, selecionei o eixo Y, eu venho aqui em largura, um ponto também. Já está ficando com a carinha melhor. Eu venho aqui no título, eu quero que isso aqui, cadê a fonte? Formatar o título. Área, fonte. Eu quero que isso aqui tenha uma fonte Times New Roman, tamanho 10. Ok. E aí já deu uma mudada. Pronto. Opa! Sem esse M aqui. E aí aqui também. Formatar o título. E assim vai. É só paciência para ir arrumando o texto, tá? Times New Roman, tamanho 10, regular. Ok. Pronto. Está em Times, porque o texto do meu TCC vai estar em Times, né? Beleza. Esses bullets aqui, os negocinhos, ao invés de quadrados, eu quero que sejam... formatar a seleção. Vamos lá. Eu quero que esses indicadores, que o ícone aqui, ao invés de ser um quadradinho, eu tenho uma quantidade, estão vendo aqui, enorme de símbolos possível. Eu vou querer, sei lá, algo mais simples possível aqui. Uma bolinha, círculo azul aqui, tá bom. Vamos colocar essa aqui em preto. Essa aqui de preto tá ótimo. Então, pronto, essa aqui. Beleza. Ok, pronto, agora são bolinhas. E assim por diante, tá? E aí, eu quero que esse gráfico aqui... não quero esse tipo de gráfico aqui, eu quero um outro tipo. Eu queria um gráfico com linhas aqui. Pronto, aí ele fez um zigue-zague aqui nos diferentes tipos. Não, isso aqui está horrível. Vamos colocar aqui um gráfico de coluna mesmo. E aí ele colocou aqui. E por aí vai, tá? É basicamente, mas o certo mesmo é esse aqui de dispersão. Pronto, estão os dados ali. Eu não quero que, olha só, tá todo mundo começando a partir de 40 quilos, então tá sobrando um espaço branco enorme aqui embaixo. Eu queria diminuir esse espaço. Então, beleza, escala, posso colocar aqui o mínimo, desmarco automático, coloco, ao invés de começar no 0, começar no 30, que aí vai começar aqui no 30, do eixo Y. Ok, pronto, agora ela começou no 30. Os dados, portanto, ficaram mais bem distribuídos. Poderia começar no 35 ou até no 40, é só modificar de novo. Colocar 35, vamos colocar 40. Pronto. Beleza, começou no 40. E aí, tá aqui o meu conjunto de dados, certo? Então, um gráfico aqui pronto para já estar minimamente adequado para ser jogado para o meu TCC, tá? Paciênciazinha de ir clicando, de ir formatando, mas assim, é a mesma lógica para todo e qualquer programa, tá? Deixa eu ver, alguns macetezinhos a mais que eu quero mostrar para vocês. Tem alguns legais. Deixa eu apagar esse gráfico aqui para não ficar no caminho. Opa, não devia apagar não. Deixa eu deixar ele aqui embaixo, que a gente pode usar ele no TCC depois. Eu quero mostrar uma outra coisa aqui agora para vocês. Deixa eu até colapsar.
para aumentar o tamanho da fonte aqui. Ah, tá todo mundo assim, mas eu queria que esses nomes ficassem em ordem alfabética aqui. Tá, M, depois o C, depois o D, depois o J, depois o A de novo. Queria organizar esses dados em ordem alfabética do nome. Para isso, uma coisa muito legal que eu recomendo que vocês façam é selecione a primeira linha, que está o título, vem aqui em dados, autofiltro. E aí vocês vão ver esse autofiltro aqui. E aí dessa forma, olha só, apareceu essa caixinha aqui. Deixa eu até aumentar aqui o zoom. E aí com essa caixinha vocês podem classificar, ocultar, exibir aquilo que vocês quiserem, olha só. Eu clico aqui em cima da setinha, eu posso colocar em ordem crescente, como eu estou selecionando a do nome, em ordem crescente do nome. Pronto. Ah não, eu quero o sexo, masculino e feminino, ordem crescente, pronto. Ah não, eu quero do mais magrinho para o mais pesado, então peso, ordem crescente. Não, eu quero por IMC, ordem crescente. Ah, eu quero agora olhar apenas as meninas. Então eu venho aqui, aliás, aqui não, né? Como eu quero mostrar apenas as meninas, eu venho aqui em sexo e desmarco o M e deixo marcado só o F. Então só vai mostrar feminino. Pronto, aqui estão todas as meninas. Aqui pode parecer que não é útil, mas deixa eu abrir um arquivo meu aqui para vocês verem o quanto que isso é importante quando a gente está trabalhando com planilhas grandes, tá? Deixa eu procurar aqui a minha. Cadê? Coleção Unifespa. Ela até demora um pouquinho para abrir. Pronto, abriu. Olha só, essa planilha aqui, ela tem um total de... Deixa eu voltar aqui. Essa planilha, ela tem... Isso aqui são a minha coleção de cupins. Ela tem um total de 1.863 registros. Ah, eu quero listar os Nasut Termes Corniger do município de Jaraguá, do estado de Goiás. Alguém me pediu informação sobre esses bichos. Ah, eu quero Nasut Termes Corniger, de Jaraguá, Goiás. Beleza, então eu venho aqui no gênero, e aí eu desmarco todo mundo e marco apenas o gênero Nasut Termes. KLM, cadê? Nasut Termes, ok. Já reduziu aqui para os Nasut Termes. Mas eu quero os Nasut Termes apenas o Corniger. Ok. Então, olha, Nasut Termes Corniger, eu tenho quantos aqui? Cadê? Selecionado? Tenho 14. Eu tenho 14 Nasut Termes Corniger. Algum deles é de Jaraguá? Aí eu vejo aqui Porto Velho, Caldas Novas, Alagoinha. Aí eu posso responder para essa pessoa, olha, sinto muito. Em Jaraguá a gente não coletou Nasut Termes Corniger. Só em Caldas, em Porto Velho e em Alagoinha. Ah, mas o que você tem aí de Jaraguá então? E aí eu desmarco isso aqui, coloco tudo. Beleza. O que você tem de Jaraguá? Venho aqui no município. Procuro lá Jaraguá. Pronto, olha, em Jaraguá eu tenho 45 amostras. Tá? Essas 45 amostras são de quais grupos? E aí eu coloco aqui em ordem crescente. Desses seguintes grupos aqui. Eu faço um Ctrl C, copiei isso aqui e vamos jogar isso aqui lá na nossa planilha. Criar uma nova planilha aqui. E colo isso aqui. Pronto. Está o extrato aqui dos 45. Deixa eu apagar essa coluna do meio aqui, que ela não é relevante agora. Eu fiz um filtro aqui, eu selecionei todos os... Vou até colocar aqui, cupins de Jaraguá como nome dessa planilha. Pronto. Aí aqui eu tenho numa coluna o gênero, na outra a espécie. E aí vou até colocar um título aqui. Gênero, vou colocar em caixa alta. Gênero, espécie. E aí mesma coisa. Dados, autofiltro. Sim.
Beleza, aí agora eu coloco em ordem crescente porque ele deixa aquelas amostras que não foram identificadas para o final, tá vendo? Os valores vazios aqui para o final. E aí, olha só, aí eu quero saber quantas espécies distintas eu tenho em Jaraguá. E aí, para isso, para isso, eu precisaria juntar a coluna gênero com a coluna espécie, para eu ter uma única coluna gênero, para ter uma única coluna com o nome científico completo, e aí então eu remover aqueles nomes científicos que aparecem várias vezes, olha só, em Biratermes festivelos. Então, assim, no total eu tenho 45 amostras, mas não necessariamente 45 espécies. Quantas espécies que eu tenho? Primeira coisa, vamos juntar isso aqui. E aí eu venho aqui novamente uma funçãozinha. Coloco aqui nome. E aí eu venho e coloco aqui uma função igual concatenar, abre parênteses. Eu quero concatenar o gênero, ponto e vírgula. Se eu colocar simplesmente gênero e espécie, ele vai colar as duas palavras. Elas têm que estar separadas por um espaço, né? Ponto e vírgula, abre aspas, coloco o espaço. Então, primeiro vem o gênero, depois o espaço. Tudo que é caractere e que não é célula, eu tenho que usar as aspas. E a outra coisa é espécie, B2. Fecho parênteses, Enter. E aí ele colocou aqui, Neocapritermes, espaço, Araguaia, igual eu coloquei na fórmula. E aí eu posso estender isso aqui para todo mundo. Vou trabalhar apenas com esses que têm espécies identificadas, tá? E aí vamos excluir esses outros aqui para fins didáticos, tá? Então eu tenho quantas amostras de Jaraguá identificadas até espécie? Eu tenho 22. 22, tá? Quantos nomes, quantas espécies distintas eu tenho? Eu preciso remover, portanto, as duplicatas. Em Biratermes festivelos aparece várias vezes. Agnathotermes glaber, Nasutitermes chemineri e por aí vai. Tem várias repetições aqui. Eu quero remover as duplicatas, eu seleciono todo mundo aqui. Venho em dados. Ao invés de autofiltro, eu vou aqui em mais filtros. Filtro padrão. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero que seja igual a... Eu quero que pegue tudo que for não vazio e, aqui nas opções, aqui que está ulteando o negócio. Sem duplicatas. Aí eu marco isso aqui. Lembram-se que eu tenho 22 amostras. Vamos ver quantas espécies ficam. Eu dou um OK. Pronto. Eu tenho 12. Prontinho. Eu tenho Ctrl C. Tá aqui, ó. Ctrl V. Ctrl C. Ctrl... Mas, gente... Ctrl C. Ctrl... Gente, por que não está querendo ir? Enfim. Ah, tá. É porque aqui, na verdade, é a função, né? Então, deixa eu fazer o seguinte. Ctrl... Enfim, eu tenho 22 espécies, quer dizer, de 22 registros pertencentes a 12 espécies distintas, já prontinho aqui para ser exportado. Eu copio isso aqui, eu posso colar isso aqui numa outra planilha. Por que não deu certo? Porque eu não copiei o conteúdo, eu copiei a fórmula, tá? Então eu venho aqui em Ctrl Shift V e eu não deixo fórmula marcado, só deixo os valores. Aí agora sim ele colou. Prontinho. Então aqui todas as minhas espécies prontas para eu jogar na minha lista lá no meu TCC, as espécies que eu encontrei. Tá? E aí percebam que eu peguei duas colunas e juntei numa só. E dá para fazer o oposto também. Tá? Eu posso juntar, quer dizer, eu posso separar colunas a partir de uma coisa só. Olha só, eu entrei lá no CIGA e peguei o nome e número de matrícula de vocês. Vou colar aqui. Desmarca. E colei aqui. Isso aqui foi o que saiu do CIGA. Tá?
Aqui foi o que saiu no CGA com o nome e o número de matrícula de vocês. Ah, mas saiu com o número de matrícula, hífen, nome, tudo junto. O ideal seria cada coisa dessa aqui ir para uma coluna diferente, né? Não tem problema. Eu venho aqui, seleciono todo mundo, selecionei todo mundo, dados, texto para colunas. E aí, como que eu vou fazer a separação aqui? Eu posso utilizar uma tabulação, não adianta nada, eu vou usar o quê? O que que eu quero separar? Eu quero separar número de matrícula do nome. O nome está separado aqui no texto pelo número de matrícula utilizando o quê? Utilizando um hífen. Então eu vou utilizar aqui separado por outro e vou colocar o hífen. Digitei um hífen e olha só, ele já mostrou aqui duas colunas, olha só. Se eu apagar uma coluna só, se eu coloco o hífen, duas colunas. Beleza, é isso aí que ele tem que fazer. Pronto. Aí agora tá número de matrícula numa coluna. Deixa eu até colocar isso aqui alinhado à esquerda para vocês verem melhor. Pronto. Número de matrícula numa coluna, nome na outra coluna. Seria uma linha aqui. Matrícula. Opa. Matrícula. E aqui, nome. Ok? Ah, e aí mesma coisa, eu posso usar o autofiltro, dados. Cadê o autofiltro? E ao invés de colocar em ordem crescente do nome, eu posso colocar em ordem crescente de número de matrícula. Pronto. Mas eu prefiro pelo nome. Beleza. Ah, eu queria só o primeiro nome desses alunos aí. Estou fazendo aqui um texto, eu queria o primeiro nome de todo mundo. Mesmo esquema. E aí eu venho aqui, seleciono todo mundo, dados, texto para colunas, e aí eu vou utilizar o primeiro nome está separado do resto por espaço, não é? Então eu venho aqui separado por espaço. Ok, separou. E aí, como eu só me interessa o primeiro nome, eu apago o resto. Pronto. Está aqui o primeiro nome, número de matrícula e o primeiro nome de todo mundo. Prontinho. Tá? Última coisa, para a gente encerrar essa aula aqui. Vamos jogar isso aqui lá no Word, no Writer, enfim. Aquele que vocês estiverem usando. Deixa eu chamar ele aqui. Opa! Deixa eu chamar ele aqui. Writer. Beleza, eu quero inserir uma... E aí aqui, conforme tabela 1. Beleza. E aí eu quero colocar aqui a tabela 1. Vamos colocar então a tabela 1. Tabela 1, qual que é a tabela 1 que eu vou colocar? Eu vou colocar essa aqui. Tá? Mas eu vou colocar com todo mundo. Lembrando aqui. Por via das dúvidas, eu não sei se tem alguma coisa filtrada ou não. Olha só. Quando está filtrado, fica azulzinho aqui. Não sei se vocês aí conseguem ver. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui fica azulzinho, enquanto o resto fica preto. Tá? Bom, por via das dúvidas, eu venho aqui em dados e autofiltro. Eu removi o autofiltro. Opa, removi não. Tá errado. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Dados, não é autofiltro, é limpar filtro. Cadê limpar filtro? Cadê limpar filtro? Limpar filtro. E aí eu venho aqui em tudo, ok. Oxe. Tudo, ok, pronto. Colocou todo mundo. Beleza. Tá todo mundo aqui. Eu quero jogar essa galera toda lá para a planilha, lá pro meu Word, e aí lá eu vou fazer a formatação final. Então seleciono todo mundo que eu quero jogar para lá, Ctrl C, normal, venho aqui no Word, deixa eu até colapsar isso aqui para ter mais espaço de tela, deixa eu ver como é que está ficando. A visibilidade está boa. Então eu vou fazer diferentes formas de colar isso aqui para vocês verem a diferença. Eu posso simplesmente Ctrl V, ele vai colar assim. Tá?
Se eu der um duplo clique aqui, ele colocou como Rich Test, como RTF. Eu posso colar especial, Ctrl Shift V, e ele pode colar fazendo a vinculação com a planilha do LibreOffice. Olha só. Ele colou aqui, no caso, como uma imagem, ou melhor, como imagem não, como uma planilha, tá vendo? Se eu der um duplo clique, abre aqui as linhas, as colunas e tal, tá aqui, dados brutos, o nome da planilha, tudo certo, igual estava lá no LibreOffice. Mas não é bem assim que eu quero. Vou jogar isso aqui para cima. Uma outra forma é, eu posso colar como uma imagem apenas, o que eu não recomendo vocês a fazerem. Aí ele coloca uma imagem, tá vendo? Eu posso até deformar isso aqui e tal, olha só. Não recomendo vocês utilizarem dessa forma, apesar que eu vejo muitos de vocês colando dessa forma. Eu posso colar simplesmente como um texto sem formatação nenhuma, e aí cada coluna vai virar uma tabulação. Olha só, aquilo que eu falei, cada coluna virou uma tabulação. Aí ele colou só o texto, ou eu posso ainda colar isso aqui, que é o que eu recomendo vocês a fazerem, como RTF, Rich Text Formatting, que ele vai pegar o texto e vai pegar alguns poucos elementos gráficos, tá? Mas sem algo muito pesado, sem algo muito complexo. E aí vai colar aqui. Essa é a forma que eu acho ideal. E aí ele está preservando aqui, ele inseriu como tabela, tá vendo? Eu tenho diferentes colunas, dá para selecionar cada uma delas, diferentes linhas. E aí dessa forma eu consigo ir alterando aquilo que eu quero. Por exemplo, eu seleciono a tabela toda, venho aqui em propriedades da tabela, tá vendo que ele está passando aqui da largura da página, tanto para cá quanto para cá. Então eu simplesmente mudo aqui para relativa e deixo 100%. Ok, agora ele está exatamente, a largura da tabela vai ser exatamente 100%. Aí agora sim é a hora da formatação. Seleciono a primeira linha e coloco borda. Cadê borda? Borda, aqui, borda. Superior e inferior. E aqui embaixo, apenas a inferior. Pronto, bordas inseridas. Essa primeira coluna aqui é absolutamente desnecessária. Esse número não me quer dizer nada. Selecionei a coluna como um todo, excluir a coluna. Pronto. Já está o texto bonitinho aqui, né? Olha só como é que ele sairia para a diferença entre eles. Tá? Já está ele bonitinho aqui para ser impresso. Certo? E aí, novamente, eu inserir legenda. E aí faço todo aquele processo lá que eu mostrei para vocês na videoaula anterior. Aí aqui está IMC dos alunos da turma X. Sei lá. Ok? Tiro o itálico disso aqui. Coloco aqui a primeira em negrito. E tudo isso aqui fica tamanho 10 acima. Pronto. Está aqui a minha tabela inserida no texto. Belezinha. Tudo prontinho para ser utilizado no meu TCC. Quero inserir um gráfico? Beleza, dá para inserir o gráfico também. A gente volta aqui na nossa planilha. Vamos colocar esse gráfico lá. Ctrl C. E aí já o gráfico, sim, o ideal é que ele entre como figura. Tá? E aí vamos ver aqui diferentes formas de Ctrl Shift V. Aí ele pode colocar como objeto XML, que eu sinceramente eu nunca usei esse formato. Não vejo muito qual que é a diferença. Ctrl Shift V. Uma outra opção é como um meta-arquivo GDI. Inseriu aqui de outra forma. Deixa eu só carregar isso aqui. Opa, perdão. Deixa eu jogar ele mais para cima aqui, ancorado no primeiro parágrafo. Pronto. E aí eu venho nos parágrafos seguintes até passar ele para baixo. Ou eu posso, por último, colocar ele como imagem com a figura BMP. Ok, coloquei. Só que aí ele perde bastante a resolução. Isso. Tá vendo que ele está bem... Olha só, se eu der um zoom, tá bem
borrado, bem apagado, comparado com esse outro aqui que está muito mais vivo, tá? Então, não utilizem essa última opção. Mas enfim, eu simplesmente insiro a figura normal, e aí mesmo esquema, inserir legenda do, aliás, título da figura, e aí isso aqui vai em cima, ok, opa, e aí eu coloco isso aqui sem estar em itálico, tamanho 12, e com o comecinho aqui em negrito. Pronto, prontinho para ser inserido no texto. Vamos apagar tudo isso que está aqui para cima. E aí eu tenho o meu texto aqui para impressão. Eu tenho tanto a minha tabelinha bonitinha e quanto o meu gráfico. Eu coloquei 2 exemplos aqui, você escolhe um dos dois. Qualquer um dos dois aqui, acho que está dando um resultado ok. Deixa eu ver. Elas por elas. Vamos ficar aqui com esse primeiro que já está com legenda, né? Pronto. Prontinho. Conforme a tabela, temos figura feita com gráfico lá no Excel. E dessa forma, esses são os principais comandos, assim, tem muito mais coisa que dá para fazer, mais fórmulas úteis, etc. E aí, assim, à medida que vocês forem praticando, pratiquem em casa, vão vendo quais as dúvidas vocês têm, trazem e a gente vai conversando e eu vou atualizando para vocês, passando mais dicas, etc. Isso aqui a ideia é só ser uma aula mais introdutória mesmo. Então, assim, pratiquem, tá? Pratiquem. E para encerrar, uma outra coisa importante, galera. Já são 300 mil mortos. Fiquem em casa, por favor. Fiquem em casa, se cuidem. Sem festinha, sem aglomeração, sem nada. Saia por essencial apenas e tomem cuidado aí. Já que o governo faz a parte dele, a gente precisa fazer a nossa. Tá um cenário caótico. Se você perdeu familiares, amigos, conhecidos, meus pêsames, eu sinto muito. Eu sei que o negócio está difícil para mim, aguentar aqui o isolamento, aguentar toda essa pressão que a gente está vivendo, essa pressão psicológica por essa quantidade enorme de mortos e inércia. Imagino, portanto, que esteja complicado, que esteja pesado para você também, mas tente se manter perseverante, tente focar na aula, pelo menos o trabalho está me ajudando aqui, não sei espero que os estudos ajudem vocês nesse sentido também de manter a mente de vocês focada em alguma outra coisa, mas obviamente sem perder o senso crítico da situação atual que a gente está vivendo. Se vocês tiveram perdas, meus pêsames, enfim, espero que vocês fiquem bem, com saúde, vocês, as pessoas que vocês amam, os familiares. Vamos nos cuidar e a gente continua conversando na próxima, tá? Tchau, tchau.